Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Seller Talks e hoje a gente tem o prazer de, pela primeira vez, conversar com dois representantes daquela linha considerada a mais acessível à população, ou digamos mais econômica, que é a Vivaz, que está debaixo do guarda-chuva da Seller e também da Cyrela. Então, hoje a gente tem o prazer de receber aqui dois representantes que têm a responsabilidade de dar crescimento, fazer contratações e continuar transformando vidas a partir da habitação por meio da Vivaz. Então eu tenho o prazer de receber aqui, na ordem, o Léo, né? E também o Mizuno. Eu estava perguntando por que Mizuno, né? E aí ele foi me explicar toda essa história que existe, porque me admira muito nesse segmento, e aqui no Seller Talks eu já dividi isso com vocês, que é esses primeiros nomes, né? O nome de guerra, o nome profissional. Mizuno, seja muito bem-vindo. Léo, é um prazer. Prazer nosso. Um prazer inenarrável, tamo junto com o Léo, prazerzaço, cara, estar com você, uma satisfação imensa. E vamos começar, né, porque Mizuno, meu nome é Marcelo Mizuno, então comecei no mercado há bastante tempo, meados de 2007, por uma falta de escolha, não consegui encontrar um nome, não dava para ser Marcelo, não dava para utilizar meu sobrenome, nem de quem era muito próximo, nem nomes que eu gostava. Vamos usar aquele apelido de infância. Aí, como eu ganhei um presente de um cara que é um fenômeno aí, que é o Rivaldo. Isso, o cara ganhou uma chuteira do Rivaldo, a chuteira dele, cara. Ele, nem sei se ele vai lembrar disso, né? Na época ele jogava no Palmeiras, ganhou a chuteira dele. Eu brincava que eu só tirava a chuteira quando eu ia dormir. Ah, certamente ele lembra disso. Ele já me mandou uma mensagem aqui, falou, você vai entrevistar o Mizuno, o famoso Mizuno, eu quero um autógrafo seu. E, cara, foi bem legal. Eu falei, também não tinha pretensões, esse é bem bacana, de dar continuidade na área. Falei, Mizuno, vamos ver o que vai dar. E já são quase 18 anos. Legal. E você, Léo, chegou há quanto tempo e como é que foi a trajetória aqui dentro? Cheguei na Cyrela em 2015, pela Seller. Eu entrei para assumir uma gerência em Campinas. Era uma praça que a gerente que estava lá tinha saído. Fiquei 4 meses lá. Eu tenho uma história muito interessante que é... Eu fui para lá e todo dia, bate e volta, todo dia. Então eu saía de casa às 6h30 da manhã, mais ou menos 8 horas, 8h30 eu estava lá, abri o plantão, na volta, voltava todo dia, no outro dia a mesma coisa. Isso eu fiz mais ou menos uns 2 meses, até que um dia eu quase bati o carro na estrada, porque vira o piloto automático, né? Você fala, eu já conheço, aqui você vai. E aí, nesse dia que eu quase bati o carro, eu falei, eu preciso mudar mesmo. Fui, corri atrás, aluguei um apartamento lá, tava postergando isso, aluguei um apartamento lá, comecei a mobiliar o apartamento, sofá, geladeira, televisão, na época eu morava com a minha mãe aqui, né? E aí eu lembro que, depois foi chegando televisão, sofá, tudo novo. E aí eu lembro que a casa estava pronta. Aí eu falei, cara, eu preciso de um quadro. Fui achar um quadro. Eu estava pregando esse quadro. O Davi, que era na época o gerente comercial aqui, né, que cuidava da Livson, ele me liga e aí ele fala, Léo, tudo bem? Cara, a gente tem um produto no ABC, a gente sabe que eu trabalhei muito no ABC, naquela região, pela outra empresa antes de vir para a Cyrela. E a gente precisa de você aqui. Eu falei, não, cara, tava ganhando dinheiro lá, tava feliz, 4 meses, embora era uma cidade nova, as coisas estavam indo muito bem. A gente tinha em 3 meses e meio, mais ou menos, a gente já tinha feito 50% do que a Cyrela tinha feito no ano passado e ainda sem lançamento, e os lançamentos para vir. E aí eu falei, não... Imagina, vou ficar por aqui. Não, você não está entendendo. Segunda-feira você está aqui, você vai ter uma equipe te esperando, e aí eu voltei para cá. Então, esse foi meu começo aqui na Cyrela. Como é que você vê, da sua posição, esse segmento e o tratamento que é necessário você ter, os conhecimentos sobre o segmento, principalmente para esse público tão específico? Eu acho que a grande diferença, embora também é importante na Living ou na Cyrela o encantamento, é muito importante o corretor, no nosso segmento, ele tem que ser especialista de crédito, porque é o que encaixa para o cliente. Diferente da Living, da Cyrela, que você encanta um cliente, depois
é óbvio que tem também o encaixe, precisa de uma renda X e etc. No nosso negócio, ele é muito mais... a importância do negócio é total o crédito. Então, tem muita gente que fala, a gente não vende apartamento, a gente vende o crédito, né? Porque a pessoa primeiro aprova e depois, dependendo do que ela aprova, você fala, olha, você consegue comprar isso aqui. Ou seja, é super importante vocês ajudarem na viabilização dessa burocracia para que a pessoa alcance um sonho. É o que encaixa, entendeu? A pessoa não escolhe, é óbvio que ela pode ter uma ideia do que ela quer, às vezes ela vai até um projeto sonhando com aquilo, mas tudo começa do financiamento. Então, primeiro, se pede toda a documentação dos clientes, aprova com a Caixa Econômica, né? Se roda um CAQ, que é a aprovação da Caixa Econômica, e depois a gente vê o que encaixa para esse cliente. Então, às vezes, o cliente começa na Brigadeiro aqui, que a gente vai lançar um projeto mês que vem, esse Seller Talk vai o mês que vem, né? Isso aqui é uma gravação, então vai lançar agora o nosso Brigadeiro, aqui na Brigadeiro com o Maitac. A pessoa vai começar aqui e às vezes ela vai terminar comprando Ermelino Matarazzo no fundo da Zona Leste, entendeu? Porque é o que encaixa para ela. Perfeito. Então tem muito disso. Existe alguma história? Acredito que vocês tenham acompanhado durante essa trajetória histórias interessantes de pessoas que realizaram sonhos por meio de imóveis, de famílias, de senhores, senhoras, até pessoas jovens que vieram de uma classe econômica muito baixa, né? E que conseguiram. Tem aí na memória alguma história bacana? Todo dia, mas tem todo dia. Eu tenho uma bem recente, que foi no último lançamento com ele, inclusive. Você falou história, me veio essa história. Tem várias histórias, eu acho que concordo plenamente com ele quando a gente fala no quesito crédito. E a história que eu tenho está atrelada ao que ele disse. Quando ele falou do crédito, da pessoa conseguir, porque às vezes, como eu disse, lá naquela entrevista, a pessoa ela quer, mas será que ela consegue? De fato, ela pode comprar? Essa é a dor. Então a gente fala, vamos montar o seu documento, vamos montar a sua pasta, vamos aprovar o seu crédito. Cada corretor, cada profissional tem o seu jeitinho de fazer para colher toda essa documentação. Aí teve um caso pontual de uma pessoa que é faxineira, essa pessoa lá em Ermelino Matarazzo, e eu não tinha uma unidade específica para aquela pessoa. Eu falei, puxa, cara, tanto trabalho para conseguir a aprovação na Caixa, junto à Caixa Econômica. A pessoa está no plantão, quer comprar, mas não tem a unidade específica. Aí eu cheguei até o Léo, que a gente chama aqui de divisão de espelho. Ele fica com uma parte e eu fico com a outra parte. Aí eu falei, Léo, a gente precisa ajudar uma pessoa. Essa pessoa assim, assado, é uma pessoa que deu muito trabalho para que a gente conseguisse aprovar o crédito dela. E eu brinquei com ele. Inclusive, nesse caso pontual, a gente vai fazer um esforço para ajudar essa pessoa de alguma forma, mas ele tem que realizar o sonho dele hoje. Aí o Léo, tá falando sério? Eu falei, seríssimo, ó, eu tenho cliente, mas se ele tá aqui, ele vai realizar o sonho dele agora. Aí, Léo, obrigado. Quando demorou mais ou menos por volta de 10 minutos, eu falei, ó, Léo, tá lá estourando, que a gente chama de confete, a gente tem uns estouros que a gente faz, uma comemoração, e ver um senhor, já era um senhor, faxineiro com a mulher dele, realizando o sonho, falando, cara, a gente vai para um lugar muito melhor da onde a gente mora hoje, isso vai melhorar não só a nossa vida, como a dos nossos filhos. Cara, isso não tem preço. Para mim, isso não tem preço. É algo que emociona, é muito não só a mim, mas todos nós. Legal. Mas é todo dia, assim, tem inúmeras. Todo dia a gente tem uma história, todo dia a gente vê... Cara, eu lembro que uma vez mandaram eu recebi um vídeo, a cliente, ela ajoelhou no plantão, quando estava estourando os confetes, ela ajoelhou no plantão e apontando para cima, para o céu. Que legal, e, cara, bonito isso. É direto, é muito legal. E o que é bacana é que no mercado econômico ele te proporciona isso. Diferente do segmento do ultraluxo, que é outro público, o cliente ele é sim diferente, até por uma questão de poder aquisitivo. Esse trabalho, de fato, a gente realmente transforma e realiza o sonho das pessoas. E o que eu acho bacana também, não só dos clientes, mas dos nossos profissionais também. A transformação é algo que acontece aqui dentro, tanto para o cliente como para os nossos corretores, para os nossos profissionais, que ajudam. Que eu falo até brinco, quanto mais pessoas você ajudar, quanto mais vidas você transformar, mais dor você resolver,
mais sucesso você terá. Simples assim. Do ponto de vista financeiro individual, né? Com certeza. Agora me fala um pouquinho sobre resultados. Como foi a performance da Vivaz esse ano? E depois a gente fala um pouquinho de futuro. Hoje a gente tem 5 mil unidades vendidas, a gente está muito dentro do que foi estipulado para o começo do ano, que a gente tinha que vender. Então a meta de estoque do ano a gente bateu em julho. No meio de julho a gente bateu o estoque do ano. E aí ficou muito bom porque a gente ficou muito leve para lançar o que a gente tem para lançar, né? A gente tem um lançamento que acontece amanhã, 4 lançamentos que acontecem ainda, 2 no mês que vem, 2 de outubro e 2 de novembro. Eu vou falar assim melhor porque a gente não sabe quando vai ao ar, mas mais 2, um em setembro, que a gente está fazendo, que seria amanhã, e mais 2 em outubro e 2 em novembro. Então a nossa ideia é chegar em algo em torno de 7.800, 8.000 unidades, beirar algo em torno disso esse ano. E o ano que vem é muito promissor, né? A gente tem preparados 22 terrenos, 3 bi de lançamento, e a ideia da empresa é o ano que vem 3 bi, no próximo 4 e no outro 5. Nossa. Então, o Rafa, que é nosso co-presidente, ele pensa todo dia em Vivaz, ele tá fissurado com a marca, é um mercado muito interessante. Demanda de infinita, forma, né? É para trabalhar com moradia e habitação para quem mais precisa, né? Exato. Ivan, é uma loucura, porque eu tive a oportunidade de entrar na base residencial, logo no início. Ela começou em agosto de 2018, eu entrei em janeiro de 19, então eu entrei aqui. Então, no primeiro ano a gente vendeu 200 milhões, aí no segundo 600. Nos últimos 2 anos, foi 2022, 2023, a gente vendeu um bi 7. O bi 7 em apartamento econômico é muita unidade. A gente está falando de cada ano, a gente tem vendido quase 7 mil unidades. 7 mil unidades por ano, todos os anos. É muita coisa. É muita coisa. 7 mil sonhos. 7 mil sonhos, porque a gente até pega um investidor ou outro em alguns imóveis muito específicos, mas normalmente é aquela única venda. Então são 7 mil sonhos. 7 mil sonhos, porque me fala um pouco sobre essa questão do investimento, né? Nas outras linhas, na Cyrela, na Living, você consegue negociar mais de um imóvel, né, em escala. Agora, aqui é pontual. É pontual, a gente tem que aprovar o sistema da Caixa e tem uma série de regras que está atrelado a uma quantidade de benefícios, mas existe alguns procedimentos que a gente pode fazer para atender o investidor. Tudo dentro da lei, tudo de uma forma clara e transparente, e até falo descomplicado. Por exemplo, o projeto que o Léo acabou de citar, que é o Brigadeiro, é um projeto que a gente vai conseguir te atender. Você pode ir lá comprar algumas unidades, dá para atender sem toda tranquilidade, mas é muito pontual. A maioria dos nossos projetos, pelo menos o nosso modelo, as vendas que eu tenho acompanhado, a gente atende mais o consumidor final. Tá. O investidor, ele é mínimo aqui, não tem uma representatividade muito forte. Antigamente, no mercado econômico, né, você tem algumas travas, ou melhor, ainda tem, a gente pode até falar que tem ainda, algumas travas de enquadramento de renda. Então, você lança uma unidade, por exemplo, HIS1, que você pode vender só para uma pessoa de 3 salários. HIS2, 6 salários. HMP, 10 salários. E R2V é uma unidade sem enquadramento, como um Living e um Cyrela. E antigamente era meio nebuloso a parte de como vender isso para o investidor. Então, algumas empresas topavam vender para o investidor, mesmo sem ter um regulamento, uma portaria clara. E hoje, e nós não, né? A Cyrela sempre foi mais cautelosa. Eu costumo falar, não importa o que outras empresas façam, nós somos mais cautelosos, e por isso que a nossa empresa vai mais longe e sempre vai ser. E aí hoje, esse ano, foi regulamentado bonitinho. Então hoje o investidor pode, com clareza de informação, comprar uma unidade enquadrada, e ele tem que respeitar algumas coisas, né? Ou ele precisa alugar para esse público-alvo que a unidade foi feita, ou ele pode vender para esse público-alvo, então alugar, vender, ou ele pode vender para um outro investidor que tope a mesma coisa, ou alugar ou vender só para um público-alvo. Perfeito. Quando estiver pronto.
O mercado, só para concluir a fala dele, o mercado econômico ele foi criado, como eu disse, para atender um público e tirar um pouco o investidor. A realidade foi essa. Lá atrás, alguns incentivos do governo foi criado exatamente para isso. Então, quando a construtora ela compra um terreno, a gente chama de ZEIS, que é uma zona especial de interesse social. E dentro dessas ZEIS, a construtora, por obrigatoriedade de lei, ela tem que construir a habitação de interesse social para atender esse público com faixa de renda de até 3, 6 salários mínimos ou 10 salários mínimos. Então, isso é primordial, tem que cumprir essa regra, por isso que a gente precisa montar o quê? O crédito desse cliente para entender se de fato ele pode comprar. Aí, alguns projetos a gente limita, o investidor pode encaixar, dependendo do projeto, e alguns outros projetos, infelizmente, ele não vai conseguir entrar. E é super interessante porque quando a gente ouve vocês contando disso tudo, você precisa ter uma mão de obra muito qualificada para ter o atendimento certo para esse cliente, né? E aí entra a necessidade de capacitação, de manutenção e até de contratação de novos corretores, levando em conta esse volume que vocês têm de vendas. Superou as expectativas, mas para que isso aconteça e continue se mantendo e crescendo, você precisa de mão de obra cada vez mais. Com certeza. Nosso caso, né, não sei se a gente já comentou aqui, a Cyrela é a única hoje que tem 2 tipos de empresa de venda. Então, o Mizuno, ele cuida da Vivas Vendas, que eles têm uma parte, ou melhor, todos os vendedores são CLTs, e aí eles recebem uma remuneração a mais por cada apartamento vendido. E o meu, a Vivas House, é exatamente como a Seller, né? A gente fez um Ctrl-C, Ctrl-V, então é 100% comissionamento para corretor autônomo, não tem nenhum, não é CLT. Tá, e a gente tem esses dois modelos dentro da empresa e tem se mostrado assertivo, né? Um modelo está complementando o outro, então... O bacana dessa, acho que a Cyrela é a única empresa que faz isso hoje. Hoje, acredito, e a gente está há 6 anos. É um modelo... Quando eu vim para cá, de fato, eu tinha receio, dúvida, porque eu sempre trabalhei como autônomo, 15 anos da minha vida como autônomo. Então, o modelo que fala, poxa, uma Cyrela, no modelo CLT, será que faz sentido? Eu também fiquei com dúvida se de fato fazia sentido ou não. As pessoas, quando eu vim para cá, falaram, Mizuno, o que você vai fazer? Tá consolidado na empresa, ir para um modelo CLT. Eu falei, cara, mas eu tô indo para uma Cyrela que tem uma cultura muito forte. Se eles estão, de fato, fazendo isso, é porque deve ter alguma coisa boa lá. Ou seja, estamos aqui há 6 anos nesse modelo CLT. Como você falou de treinamento, eu acho que isso é primordial, é crucial para que a gente tenha resultado, porque no nosso modelo, por exemplo, o modelo, isso é para fazer a mesma coisa no final do dia, todo mundo tem que vender imóvel, mas o treinamento, capacitar as pessoas é primordial. Por isso que quando a gente ingressa, as pessoas que ingressam ao nosso modelo, a gente coloca eles como estagiário por um período e ficam ali por 40, 60 dias treinando para quando a gente colocar ele na loja, ele está apto a poder atender um cliente da melhor forma. Legal. E aí, pensando naquele cara que ainda não está nesse segmento, que a gente sempre disse aqui no Seller Talks que muitas vezes é muito discriminado, né? As pessoas falam, poxa, não deu para fazer isso, não consegui uma vaga naquilo, vou ser corretor. E, na verdade, se transforma num grande ponto de transformação para muitos que estão aqui dentro, né? A gente já ouviu histórias e mais histórias daquele início receoso, mas que foi transformador. E as pessoas não largam isso jamais na vida. Se transforma a profissão número 1, que dá rendimento, que promove uma prosperidade muito grande na vida dos indivíduos que trabalham. Quais são os pontos positivos para quem hoje gostaria de ser corretor e gostaria de trabalhar com esse público mais econômico? Quando eu estava aqui no bastidor batendo um papo, eu não vou mentir aqui para a galera. Eu nunca sonhei ser corretor. E não conheço ninguém, quero ser corretor. Talvez o mercado mude isso, mas eu não conheço. As pessoas querem ser advogado, arquiteto, engenheiro, mas não corretor de imóvel. E eu sou bacharel em Direito, trabalhei 10 anos na área jurídica, nunca imaginei em ser corretor de imóvel. Mas aconteceu de eu adentrar a área, porque eu queria participar de concurso público. Falei, vou virar corretor, porque eu sei que corretor não trabalha, ficar aí o dia inteiro sem fazer nada. Imaginava isso. Corretor não trabalha. Corretor não trabalha, fica ali só no plantão aguardando o cliente. Quando eu entrei, eu falei, opa, não é bem assim que funciona. Se eu quiser vender, entregar o resultado, eu vou ter que trabalhar.
Aí o dinheiro acabou, eu não consegui passar no concurso público que eu queria passar para federal, era formado em Direito, não consegui, comecei a trabalhar. Quando veio a primeira comissão, eu falei, rapaz, Tá maluco. como Polícia Federal eu não vou ganhar isso. Não vai. Se eu fizer isso mais vezes, eu vou ganhar mais? Aí eu vi a possibilidade da transformação, porque o corretor, no final do dia, ele é muito imediatista. Ele é um cara imediatista, ele quer para agora, para onde? E esse mercado, ele proporciona a mudança de vida de uma forma muito célere. Legal, legal. E aí, quais são os pontos positivos, por exemplo, para o cara que quer vir para cá? Aqui ele vai ter uma sobra de clientes, uma sobra não, assim, uma qualidade, uma quantidade muito boa de clientes, uma quantidade que atende à demanda do mercado de entrega de unidades, né? É assim, é demanda infinita, né? Eu costumo falar, o nosso funil de vendas, diferente da Living, da Cyrela, eu falo muito isso quando eu faço preleções com os corretores. Na Living e na Cyrela, talvez você está disputando com uma viagem, com um plano diferente de vida. Não dá para saber. Às vezes a pessoa quer morar fora. Ela não vai querer comprar um apartamento. No nosso mercado, todo mundo quer comprar um apartamento. Ou seja, a venda é mais fácil? Não, porque você tem uma trava no funil que é a restrição. Perfeito. Ou seja, nesse caso, na Vivaz, a dificuldade não está só. Todo mundo quer, mas não é nem todo mundo que pode. Imagina hoje o nosso custo de vida. E não é porque não pode por conta de renda, porque a gente tem projetos para R$ 2.500 de renda familiar. R$ 2.800 de renda familiar. É muito pouco. Para o cara comprar com R$ 500 de entrada. Você imagina isso. O problema é, uma pessoa com R$ 2.500 de renda familiar é muito sensível para ela ter uma restrição no Serasa. Então, Com a renda comprometida, essa é a nossa quebra no funil. Ou a renda comprometida. Perfeito. Né? Você imagina hoje o custo de vida em São Paulo, uma pessoa com R$ 1.300 de renda. E a inadimplência é grande ou não? A gente não tem... os eu, dados. sinceramente, não tenho os dados. O que acontece no mercado econômico a gente repassa muito rápido, né? Hoje a gente tem projetos que saem com a PJ, a gente está lançando o projeto, ele compra hoje, ele já está recebendo uma ligação hoje da assessoria e daqui 20 dias ele está repassando, ele está assinando o financiamento com a Caixa Econômica e aí é da Caixa. É diferente da Living, da Cyrela, que você vende e a construtora, desde o lançamento até a entrega, que são 3 anos mais ou menos, a construtora que cuida dessa carteira. Perfeito. No mercado econômico, não. Daqui 30 dias, essa carteira é da Caixa Econômica. Esse cliente está encarteirado na Caixa Econômica, entendeu? isso traz uma segurança. Até o cliente compra o próprio negócio. Porque quem é o garantidor? É a Caixa Econômica Federal. Então, quando ele aprovou o crédito, que é fundamental, tem que aprovar o crédito, tem que passar por esse crivo. Aprovou, traz uma segurança para o cliente, fala, você comprou, a gente fala, cara, você realizou o seu sonho. Porque no mercado de médio alto, você vai assinar daqui 2, 3 anos, então tem uma série de fatores que pode acontecer, os juros, a taxa Selic pode aumentar, pode baixar, pode melhorar ou não, aqui não. Cravou, assinou, bateu o martelo, é garantia de realização, pagar tudo certinho as parcelinhas, o que acontece? Vai pegar a chave sem nenhum problema. Legal, muito bom. Agora, do ponto de vista de contratação, você falou que esse ano estão na expectativa de bater 8 mil unidades. E para o ano que vem? Ano que vem a gente tem uma previsão de algo em torno de 12 mil unidades vendidas no ano. Cara, 12 mil unidades vendidas no ano, vou fazer uma conta rápida aqui. 1.000 por mês. 1.000 por mês. 1.000 por mês. É 1.000 por mês, que é muita coisa, cara. 30 unidades dia, 33 unidades dia. É exatamente isso que eu ia fazer, uma conta dia. É isso aí. Vender 30 apartamentos num dia, vocês têm noção do que é isso? É muita coisa, muito quase entrega. 1,5 por hora. É um impacto muito grande no que diz respeito à habitação no país, né? É um número muito grande. E eu acredito que para isso, vocês tenham que captar cada vez mais mão de obra qualificada no mercado, né? Esse é um desafio? Perfeito. Então, um dos principais motivos a gente estar aqui contigo, é um prazerzaço, né, ter essa oportunidade, justamente trazer à tona esse crescimento exponencial por parte da companhia, que cada ano que passa, ela vem crescendo de forma significativa. E no caso hoje, a parte da Vivaz Vendas, nós temos em torno de 400 profissionais diretos, engajados, trabalhando, entregando resultado.
com certeza esse time vai ter que aumentar. Esse time vai ter que aumentar porque para aguentar essa demanda de 1.000 unidades, a gente vai abrir algumas vagas com certeza para 2025. O nosso RH está se preparando para poder fazer entrevista, para explicar com riqueza de detalhes como funciona não só a Cyrela, a Vivaz Vendas, mas o modelo como um todo, tudo que vai acontecer, suas peculiaridades, os seus desafios. Com certeza vai ter oportunidade tanto na Vivaz Vendas como na Vivaz House. Eu acho que isso vai ser bastante importante para o nosso setor, principalmente para o segmento. Concordo plenamente, porque a gente está pegando uma fatia grande do mercado hoje. Claro. Isso vai transformar muitas vidas, eu tenho dúvida. E me fala um pouquinho sobre o senso de pertencimento, de trabalhar pro lado de cá, né? Pro lado de dentro dessa companhia, levando sempre em conta que o exemplo a ser seguido aqui de posicionamento, de conduta, é o exemplo do seu Eli Horn, fundador, né? Sim. Para a gente é muito fácil. Eu acho que é muito fácil ter essa cultura dentro da Cyrela. O ambiente, ele respira isso. E para a gente é um pouco mais fácil por ter o Orlando do lado, né? O Orlando em cima da gente é nosso diretor-geral. Nós estamos abaixo do Orlando hoje. E ele, eu acredito, eu não vejo uma pessoa que é mais próxima dos valores do seu Eli dentro da empresa do que o Orlando. Então, eu estou muito com o Orlando, o Mizuno também. A gente troca muito, então fica um pouco mais fácil. De novo, o ambiente, você já respira isso pelo ambiente. Agora, quando você está do lado do Orlando, é um pouco mais reforçado. Eu acredito pelo menos nisso. Eu concordo. Até se você falar de pertencimento, tive a oportunidade de trabalhar em 3 grandes empresas antes de chegar na Cyrela. E eram boas empresas, ótimas empresas, foram escolas na qual eu passei, aprendi demais, mas não tinha esse mesmo sentimento que eu tenho aqui no que tange a parte de pertencimento, de ser dono, de fazer parte de algo. Porque a empresa como um todo, ela coloca a gente para fazer parte. Não é simplesmente vai lá e atende um cliente, vende, ganha seu dinheiro, gasta e faz de novo. Não, o ciclo não funciona dessa forma. Aqui o ciclo funciona de uma forma onde a gente olha diversas coisas, não só o que me cabe. Quando eu comecei a aprender isso dentro da Cyrela, eu falei, cara, isso não é normal dentro daquilo que eu vivi. Aí eu aprendi a conviver com pessoas que são maravilhosas aqui, de várias as áreas. As áreas são maravilhosas, as áreas atendem super bem, super receptivas, todas as áreas sem nenhuma exceção. E isso que traz muito forte essa cultura que vem do seu Enem. Sim, é o fazer, não é pura e simplesmente pelo lucro, né? É pela transformação que o produto gera. E quando a gente fala de Vivaz, você está lidando diretamente com aquilo que transforma a vida e realiza sonhos. Uma pessoa que precisa de verdade. Exatamente, precisa de verdade. Bom, recados finais, vocês gostariam de fazer alguma consideração sobre o segmento de vocês, sobre o futuro? Eu acho que fica o convite, né, para quem quiser trabalhar, quem está do mercado, quem quiser conhecer uma empresa, principalmente quem já conhece, quem já trabalha com o econômico, ou quem às vezes está travado no médio alto e quer conhecer um mercado que é demanda infinita. Não importa a crise, não importa qual é o tipo de problema que esteja acontecendo, a pessoa precisa morar, a pessoa vai procurar essa compra desse projeto. Então, fica o convite de conhecer uma empresa dentro do mercado econômico, ou 2 empresas dentro do mercado econômico, com 2 modelos diferentes, mas que tenham a cultura da Cyrela que eu costumo falar, o dia que eu saio da Cyrela, eu saio do mercado imobiliário. De verdade. E a hora que eu ouvi isso aí de muitos que sentaram nessa cadeira aqui, para bater um papo com a gente. Porque quem conhece fora, eu tenho 17 anos de mercado, né? Então, quem conhece fora, adora as empresas que eu vim e etc. Mas quem conhece fora vê a diferença. É muito diferente. Sim. É jogar na seleção brasileira. Sem dúvida nenhuma. Eu falo que aqui é Real Madrid, Barcelona. Quem chega eu falo, você está jogando no maior time. De fato, não sou eu que falo, são os dados, são os números, é a maior. E a maior tem nome e chama Cyrela. Então os números, eles falam isso, eles demonstram isso, a gente pode falar com toda a propriedade. E é claro, vou vender meu jabazinho também, né?
Eu falo que o nosso modelo, Ivan, ele é um modelo muito peculiar. Eu não falo que ele é melhor e nem pior. Eu falo que ele é um modelo diferente. É um modelo diferente, inovador, que está ajudando a transformar não só a vida dos nossos clientes, mas a vida também dos nossos colaboradores. Para quem quiser conhecer, souber mais detalhe, entre em contato com a gente, tanto o Léo como eu, a gente vai ter o maior prazer para poder ajudar, enfim, a todo mundo que quer conhecer um pouquinho mais esse mercado. Muito bom. Gostaria de agradecer você, Léo. Nós que Mizuno, agradecemos. prazer grande. É sempre legal a gente dividir ideias, histórias. E por todo mundo que senta aqui no Seller Talks, a gente pode entender um pouquinho dessa estrutura, que aparentemente é complexa, mas de certa forma gera muito pertencimento. Complexa não tem nada, porque todas as áreas se conversam, todo mundo se entende, existe um gerenciamento muito bem feito. E é um prazer enorme dividir histórias e saber que esse tipo de transformação gerado pela Vivaz tem uma tendência muito grande a crescer para o ano que vem. Porque quando a gente fala de mais habitação econômica para o mercado, a gente está falando de transformação de vidas. Então, muito obrigado, Mizuno, por compartilhar a sua experiência, a sua história. Léo, prazer também. E você, que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. A gente espera, por meio desse podcast, gerar algum tipo de provocação, transformação, né? Para você que já está dentro da empresa, para você que ainda não está e quer fazer parte. Então, abrir novos horizontes, transformando vidas por meio de habitação, pode ser uma saída. Obrigado a todos, um beijo e até o próximo Seller Talks.